Então, vamos continuar agora a partir do ciclo da autossabotagem. Pois é, vamos entender como é que isso realmente acontece? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Ótimo. Bem, o ciclo da autossabotagem, na verdade, acontece em sua maioria dessa forma, tá? Às vezes você pode ouvir, vou até colocar um podcast aqui para vocês, do Jerônimo, que também é um dos mentores que eu tenho, do meu trabalho de coach, e que ele trabalha bem essa parte da autossabotagem. Tem algumas coisas que ele vai falar de uma outra forma, mas ele também é bem esclarecedor. Porque não é muito fácil quando a gente começa a pensar em autossabotagem, quando a gente começa a discutir sabotadores e nem crenças limitantes. Isso daí são realmente questões que, porque está tudo muito arraigado dentro de nós. Por isso não é muito fácil de primeiro entendimento. Mas enfim, como é que acontece para que a gente institua o ciclo da autossabotagem? Por que ciclo, gente? Lembra que lá na outra parte eu disse que a autossabotagem, né, que os sabotadores, eles trabalham com padrões mentais? Para que se exista um padrão, é preciso ser instalado um ciclo. E como que acontece a questão da autossabotagem? Primeiro, ela acontece assim. Acontece algo do lado de fora da gente, que causa na gente algum desconforto. Vai impactar dentro de nós. O que pode acontecer? Eu posso receber um elogio, eu posso receber uma crítica, eu posso ter tido uma situação de muito sucesso ou de insucesso, eu posso, de repente, acontecer alguma coisa que me deixou muito triste, como uma traição, uma grande decepção, ou também pode acontecer alguma situação comigo que me deixou muito feliz. Tudo, exatamente tudo o que acontece do lado de fora mexe com a minha forma de ver, sentir e experimentar o mundo. Quando isso acontece, isso impacta aqui dentro. Como? Através dos meus sentimentos, através das minhas emoções e através das minhas reações. O que é uma reação? É uma ação recorrente. É a forma que eu já retribuo alguma situação. Aconteceu do lado de fora, impactou do lado de dentro, gerou em mim uma emoção, um sentimento, uma reação, e isso vai fazendo com que eu crie em mim um ressentimento. Por quê? Vou dar um exemplo concreto. Digamos que de repente você recebeu uma crítica de alguma pessoa em cima do seu trabalho. Então, de repente você tinha que entregar um relatório e aquele relatório não ficou contente, mas você se dedicou totalmente naquele relatório. E aí a sua chefe, o seu chefe, disse para você que ele não está bom. Isso aconteceu repetidas vezes. Isso vai trazer para você um ressentimento de que você não é bom em fazer relatórios. Então, isso vai trazer para você um sentir novamente de que você realmente não é boa naquilo. E aí você cria um padrão mental. Você cria que todas as vezes que surge a possibilidade de que tenha que fazer um relatório, você logo diz assim: não, eu não sou muito boa disso, deixa que eu faça outra coisa. Isso por quê? Porque em algum momento você recebeu uma crítica que você criou aquela verdade para você de que você não dá conta de fazer aquilo. Ok? Quando você faz isso, toda vez que surge essa possibilidade, você sente novamente. Por isso que eu coloquei o termo ressentir, que é sentir de novo aquele desconforto daquela frustração que você fez a primeira vez e impactou do lado de dentro, trazendo para você aquela emoção que você sente e ressente várias vezes. Lembram que eu disse que o nosso cérebro existe para a nossa defesa? O que ele faz? Ele começa a criar uma autopercepção daquilo. Toda vez que a Patrícia pensa em fazer algum relatório, em fazer alguma coisa escrita, ela não se sente bem. Vem um sentimento desagradável com ela. Sabe o que eu vou fazer? Então, ele cria uma verdade. Ele cria uma verdade de que todas as vezes que você se aproxima dessa necessidade de fazer um relatório ou de redigir algum texto, ele vai te afastar daquilo. E aí ele cria com você esta lei, esta regra, esta crença. Criando com você essa lei, essa regra, essa crença,
Sempre que surgir uma possibilidade que seja para a sua mudança, que você precise redigir alguma coisa, um relatório, porque o cérebro não vai separar nós só quando é para fazer um relatório para aquele chefe, não. O cérebro vai imaginar que todas as vezes que você senta diante de um papel em branco que você precisa escrever, aquele sentimento vai voltar em você e aí ele começa a te afastar. E aí, digamos que a sua meta é passar num concurso público. Todas as vezes que você vê que dentre as provas que você precisa fazer tem uma parte que é de redação, o seu sabotador vai vir ali. E aí ele pode começar a minar com você que você não é boa para fazer esse concurso, dizendo assim: ah, não, nossa, mas eu não sou boa de redação. Se a prova fosse objetiva, eu conseguia. Mas como tem a redação, eu nunca consigo realmente fazer isso bem feito. Ele vai criando porque ele estabeleceu essa regra com você, ele estabeleceu esse contrato. Então, todas as vezes que você se aproxima para fazer alguma coisa que se assemelhe com aquela situação lá atrás, que realmente aconteceu do lado de fora e te impactou do lado de dentro, vai fazer com que você se afaste disso. Vou dar outro exemplo para vocês. Digamos que a sua meta esteja ligada à questão de emagrecimento. Nem vou falar de saúde, não. É realmente emagrecimento. E você está acima do peso. Mas você cresceu ouvindo da sua família que quando as pessoas estão muito magras, elas estão doentes. Ou então que você precisa se alimentar, porque você precisa comer tudo. Tanta gente no mundo passa fome e você não vai comer tudo isso. E aí você cria essa verdade dentro de você. Isso impacta você dentro, te trazendo a culpa. Todas as vezes que você não raspar o prato, ou deixar a comida sobrar, ou te trazendo a preocupação de que se você não se alimentar bem, você vai ficar muito doente, porque quem é muito magro tem problema de saúde, está doente. E aí, o que que você faz? Você cria essa verdade. O cérebro, para te defender, toda vez que você inicia uma dieta, que você começa realmente a perder peso, ele começa, vem um espirro, vem um resfriado, vem alguma coisa que vai fazendo você pensar assim, nossa, eu acho que eu tô ficando doente, melhor, acho que não tô conseguindo emagrecer. E aí o que que ele faz? Ele estabelece que todas as vezes que você estiver emagrecendo, você está adoecendo. É o que ele faz? Te boicota, te sabota, né? Ele cria uma armadilha para que você, de repente, coma compulsivamente, para que você realmente não consiga vencer o seu sabotador e manter o seu sábio mais na frente, e maior parte do tempo sob controle, no controle da situação, e aí o seu sabotador vem. Agora, qual o sabotador que vem? Podem vir vários. Pode ser o hipervigilante, dizendo que você não, mas você não pode cortar tudo. Se você cortar todos os alimentos, você realmente vai adoecer. Pode ser aquele esquivo de que você fala assim, ah, não, segunda-feira eu começo a dieta. Ah, não, hoje não é um bom dia. Poxa, mas eu vou começar hoje. Eu vou começar a dieta hoje, mas hoje já é 29 de junho. Não, vou deixar para começar isso dia 1º de julho. Aí quando chega dia 1º de julho, que é segunda-feira, você pega e fala assim, mas essa semana não é boa para eu fazer, hein? Porque, ó, sábado tem um aniversário de criança para eu ir. Isso é o esquivo que vai estar funcionando ali para te deixar fora daquela questão. Então, por isso, é muito importante a gente dar voz aos nossos sabotadores, dar luz aos nossos pensamentos, porque vai ser só identificando o que nós pensamos quando desistimos do nosso objetivo que a gente vai identificar qual é o sabotador que está agindo e colocar o nosso sábio realmente na maior parte do tempo no controle. Como? Daqui a pouco eu mostro para vocês uma das técnicas, porque existem várias, mas uma das técnicas que a gente realmente pode fazer para dar um aguenta aí, sabotador, porque ele não vai sair de dentro, gente. Ele tá aqui, ó. A gente só precisa acalmá-lo realmente para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, ok? Então, este daqui é o ciclo da autossabotagem. E nós precisamos primeiro identificar quais são os sabotadores. Vocês viram que eu coloquei lá no PDF do grupo quais são os 10 sabotadores que vivem dentro de nós.
e falei um pouquinho sobre cada um deles, e cada uma de vocês identificou qual é a voz que mais perturba. Muitos compartilharam comigo, não compartilharam no grupo, mas compartilharam comigo, que percebeu que é a vítima, outras viram que são duas vozes, que tem muitas, que às vezes é a do medo, né? O outro é aquele excesso de ser prestativo, tá sempre querendo ajudar o outro, tá sempre ajudando o outro, e com isso os objetivos dele vai ficando para depois. E aí são vários, só que tem um detalhe: o crítico é o grande mestre dessa quadrilha. Ele é realmente o grande sabotador. Ele existe em todos. Então, todas nós vamos ter sempre a voz do crítico falando mais alto. E os outros vão funcionar como cúmplices do crítico. Por quê? Lembra, de novo, os sabotadores existem para nos proteger. Se a gente não critica as coisas, a tendência é a gente sair fazendo tudo, a Deus dará, a revelia. E isso nos deixa extremamente vulneráveis. Então, o crítico, ele vai realmente representar a tendência a gente estar sempre criticando o outro e criticando a nós mesmos. Ele é importante, porque é a partir dele que a gente realmente evoluiu, do tipo, pô, mas aqui tá frio. Ah, não, nossa, aqui tá frio, preciso inventar alguma coisa para me aquecer. Foi lá e inventou o fogo. Ah, mas eu preciso realmente deixar um registro aqui para as famílias que estão vindo aí com relação à questão na época ainda que nós éramos nômades. Eu preciso deixar um registro aqui na caverna para avisar que aqui nas redondezas tem um animal perigoso. Como é que eu vou fazer? Criamos a escrita. Então, o crítico, ele é realmente sabotador da evolução. Só que se ele vier exagerado, ele vira realmente o nosso grande sabotador que paralisa. Porque a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, a gente sempre acha que poderia ter feito melhor, e aí, por mais que você faça o melhor que você tem para fazer, você sempre vai sair com aquela sensação de insatisfação. E lembrem-se, todas nós temos sempre o crítico. Então, além da voz do crítico, que outras vozes estão sendo cúmplices para que você não atinja realmente o seu objetivo. É isso que você precisa estar alerta. A hora que você identificar que vozes são essas, vai ficar mais fácil para você realmente avançar com relação ao seu objetivo. Porque, olha, cá entre nós, quantas vezes a gente estabelece um objetivo e desiste dele na metade do caminho? Para e pensa. Esse objetivo mesmo que você estabeleceu agora, quantas vezes você já se propôs a realmente seguir esse objetivo, conquistá-lo, mas depois você desistiu? Por quê? Porque pode ser, tá, gente? Existem vários outros pontos, mas na maioria dos processos que eu faço, o que a gente identifica realmente é que o nosso sabotador tem um poder importante com relação a isso. Porque, ó, tudo é aqui pensamento, é a nossa mente. Então, nós precisamos estar alertas. O primeiro passo é dar voz ao sabotador. Identifica a voz do crítico, porque ela está aí. O crítico todo mundo tem, identifica. E mapeia quem são os seus cúmplices. Quais são as outras vozes que perturbam a sua cabeça? É a voz, de repente, do egoísmo, né? Da voz do prestativo, que diz que você está sendo egoísta quando você diz o não para uma outra pessoa, porque você realmente tem que ajudar todo mundo e você não pode priorizar os seus objetivos. Será que é a voz da vítima, que coloca assim, pô, todo mundo consegue, cara, só eu que não consigo, não sei o que eu tenho, que as coisas não funcionam? Vai do hiperrealizador, que faz, e aí não dá tempo nem de sair do piloto automático. Então, este é o desafio. Dar voz aos seus sabotadores. Por quê? Eu só consigo colocar o sábio no controle se eu dou voz aos meus sabotadores. Então, volte lá no PDF que eu mandei, releia após essa explicação toda, tudo que a gente colocou lá, e veja quais são as vozes que mais te perturbam, além do crítico, porque o crítico já está aí. Agora, quem são os cúmplices mesmos desses sabotadores? E aí eu trouxe aqui uma parte de um dos relatórios que eu faço de um dos serviços
Quando você faz o contrato realmente comigo, do processo de avaliação de perfil comportamental, você recebe vários relatórios. Um deles é o perfil de comportamento de traço da sua personalidade. O outro é um relatório específico com relação a esse daqui, que aí mapeia todos os seus sabotadores, o seu coeficiente de positividade, a gente consegue identificar a fundo qual é esse sabotador e o que você pode fazer realmente para revertê-lo. Vocês recebem um relatório esse daí de forças pessoais também, vocês já fizeram e ganharam como brinde desse processo, e recebem também um outro de linguagem, que o ser humano é muito de comunicação. Às vezes a gente não atinge os nossos objetivos porque a gente não consegue realmente identificar nossas forças de linguagem, forças de comunicação. E isso acontece por quê? Porque a gente não tem consciência. Então, às vezes, a gente utiliza de uma comunicação mais autoritária ou de uma comunicação muito passiva, não se posicionando, ou passiva-agressiva, que é aquela que na frente eu acabo não falando nada, mas aí quando eu estou fora eu acabo me posicionando frente ao outro. E isso tudo vai me dificultando realmente dar continuidade para atingir o meu objetivo, seja ele na carreira, nos relacionamentos com a família, no meu posicionamento comigo mesma. Então, essa parte aqui é só um trecho do relatório que vocês recebem, é mais ou menos no formato do relatório que vocês receberam de forças pessoais. Só que esse produto que eu chamo de Seja a Sua Melhor Versão, você vai identificar o quê? Cada devolutiva de relatório, a gente faz uma sessão mais ou menos parecida com essa, mas ao final eu ajudo você a combater o que pode estar interferindo realmente para você atingir o seu objetivo, tá? Então, essa daqui é a parte específica quando a gente fala do nosso sabotador universal, que é o crítico. Então, aqui tem a descrição dele, as características, os pensamentos, os sentimentos, as mentiras que a gente arruma para justificativa, o impacto que tem em mim e no outro, e também a função original de sobrevivência, que foi o que eu disse. Todo sabotador surgiu lá atrás para que a gente sobrevivesse como humanidade estivéssemos aqui até hoje, ok? Então, as mentiras para a gente justificar são: se eu não pressionar, você vai ficar preguiçoso e acomodado. Ou se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e vai repeti-los. Se eu não botar medo em você sobre maus resultados futuros, você não vai dar duro para impedir que aconteçam. Se eu não criticar os outros, você vai perder sua objetividade e não vai proteger seu interesse próprio. E são vozinhas que estão lá dentro da nossa cabeça, entendeu? Só que essas vozinhas, elas são transformadas em pensamento do tipo: pô, mas o que tem de errado comigo? Ou então fala assim: mas poxa, por que você mudou tanto? Isso é voz do crítico. Quando você começa o quê? A olhar só o defeito do outro. Então você começa a pensar nisso. Ou então, o que há de errado com as circunstâncias que eu não estou conseguindo alcançar o resultado? O problema está só externo. E nós já vimos ao longo do nosso desafio a questão do locus de controle. Quem tem realmente controle, locus de controle interno, é que realmente consegue mobilizar qualquer coisa na sua vida. Então, o crítico, ele vai fazer com que você ache que o mundo inteiro está te perseguindo, que há algo de errado, são muitos defeitos, você é cheio de defeito, né? Você está muito acima do peso, você é feia, ou você não sabe nada, você é burra mesmo, você tem dificuldade com a internet, larga isso para lá, você já está velha para isso. Tudo palavra do crítico. Então, eu não vou ficar falando muito para não poluir seus pensamentos, mas para e pensa para que você ouça realmente a sua voz, ok? Então, esse daqui eu só trouxe do crítico porque ele é universal, mas no relatório vocês recebem realmente especificado de cada um deles. A Miriam, que está aqui no grupo, ela passou por esse processo comigo e ela depois pode falar um pouquinho de como foi para ela receber o relatório dos sabotadores. Gente, é simplesmente surpreendente, porque às vezes a gente não dá conta de que a gente está com essa vozinha perturbando a gente e que é isso que às vezes trava o nosso processo, realmente. Por quê? Uma coisa que é importante a gente entender, por exemplo, uma masterclass como essa, participar desse momento de desafio, né, pegar esse relatório das forças pessoais, vai trazer para você grandes insights.
Mas o que promove realmente a mudança é o fechamento do processo. Então, é lógico que o insight vai fazer mudança. A gente tem aqui testemunhos no grupo de mudanças muito consistentes e significativas. Né? Eu vou citar aqui porque a Ana já se colocou no grupo. A Ana participou do meu grupo de desafio, no outro grupo de desafio, e deu continuidade nesse. E cada vez a Ana se surpreende com os avanços que ela tem. Então, isso é importante a gente entender, que os insights, eles vêm, mas o que vai fazer a gente ter consistência realmente é todo um processo. Né? Então, a Miriam, por exemplo, está terminando um processo de coach comigo. Quantos avanços? Nós já vamos caminhar na semana que vem para a nossa última sessão. E sem, assim, de longe, ela mesma já identificou que 85% da meta dela já foi atingida. Isso é muito bom, gente. Isso aí é realmente um sucesso. Mas é o quê? É o processo. A gente, para mudar, lembra? Em algum momento a gente já conversou sobre isso. A gente leva de 21 a 266 dias. Existem coisas que estão muito arraigadas. A gente precisa meio que quebrar, né, de dentro para fora. E aí, isso é um processo. Aqui vocês vão estar tendo insights e realmente já vão passar por muitas mudanças. Mas o processo, ele realmente vai consolidar a sua mudança de atitude. E aí, aqui eu falo um pouco mais do crítico. Ele gera na gente a nossa ansiedade, nosso estresse, a raiva, a decepção, vergonha, a culpa. Ele que traz esses sentimentos pra gente. Vê muitos defeitos em nós, defeitos nos outros, nas condições, nas circunstâncias. Isso não quer dizer que esses defeitos não existam. Eles existem. Mas se a gente, para cada problema, né, para cada solução, a gente arruma um problema, a vida não anda, não é não, minha gente? Então a gente precisa estar atento, porque nós precisamos entender o problema, viver aquela situação, respirar fundo e começar a buscar a solução disso. Porque não há problema que não se resolva. Não há. Todos eles vão se resolver. E vocês são boas nisso. Porque se vocês não fossem boas em resolução de problemas, vocês não estariam hoje na vida que vocês já estão. Vocês só chegaram hoje onde vocês chegaram porque vocês foram matando seus leões no caminho. Vocês foram realmente conquistando várias coisas. Então, o que a gente faz realmente aqui é potencializar esse recurso com você. Eu estou aqui para isso, para te dar a mão e falar, vem comigo. E a partir das ferramentas de coaching, a partir dos serviços que eu oferto, a gente realmente pode estar processando isso de uma forma mais rápida e mais consolidada. Agora, embaixo, essa última frase que eu gosto muito, que a gente coloca o seguinte: crítico é o nosso inimigo particular número 1. Ele causa impacto em nosso bem-estar, sucesso e felicidade. Então, a gente não pode deixar a voz do crítico falar mais alta do que o sábio. Traz ele para o seu consciente e, detona com ele, ok? Como que a gente vai fazer isso? Agora sim, vem o desafio de número 19 de 21 dias. Qual é o nosso desafio? Considerando o seu objetivo, que aí eu pus X, porque cada um tem o seu. Considerando que você já identificou qual sabotador ou sabotadores que mais te perturbam ou perturbam, você vai criar uma afirmação positiva para combater os seus sabotadores. Primeiro passo, identifique o seu objetivo que você já tem. Né? Então, aqui a gente já falou de vários objetivos. Tem gente que está com o objetivo de conseguir organizar mais a vida, tem gente que está com o objetivo de sair um pouco da zona de estresse, tem gente que está com o objetivo de chegar ao final do ano com peso muito abaixo do que está hoje, tem gente que está com o objetivo de fazer uma cirurgia de estética, tem gente que está com o objetivo de juntar dinheiro. Então, aqui nós temos os mais diversos. Agora que você já identificou o seu objetivo, olha bem para ele e pensa nisso tudo que nós conversamos, nesse processo todo que nós já passamos dos desafios aqui até o dia 19. E pensa também quais são as vozes que os seus sabotadores colocam quando você olha para esse objetivo. Então, digamos que o seu objetivo seja guardar dinheiro, organizar a sua vida financeira. E aí, o seu sabotador, ele é aquele que diz para você assim: esquece isso, você nunca foi boa em matemática. Não, nossa, esquece esse negócio, você nunca foi bom em fazer conta. Você se perde com relação a isso. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu venci o meu sabotador com relação à organização financeira assim.
Porque todas as vezes que eu sentava para organizar as minhas contas, organizar a minha situação financeira, chega que meu coração, ó, acelerava. Por quê? Porque eu falava, ai, mas eu não sou boa de fazer conta, ai, eu não consigo. Eu fazia um caminho enorme com relação às contas, e aí eu me perdia naqueles números, porque era o meu sabotador dizendo que eu não conseguia fazer aquilo. E aí, o que que você faz? Cria uma afirmação positiva para combatê-lo. Ele diz para você, o que que seu sabotador diz? Larga isso, você nunca foi bom em matemática. Aí você cria uma afirmação que faça sentido para você. Como eu crio uma afirmação positiva? Eu até coloquei algumas dicas aqui, ó. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, eu vou conseguir fechar as minhas contas e eu vou fazer a minha organização financeira porque eu mereço a viagem que eu estou planejando no final do ano, porque eu mereço ter a minha reserva de emergência que eu gostaria de ter para fazer minha transição de carreira, porque eu quero, porque eu posso, porque eu consigo. Porque eu já venci várias coisas na minha vida e eu consigo também vencer essa planilha, ou porque eu sou uma pessoa que tem possibilidade e potencial para aprender e eu vou aprender isso. Percebe que quando eu falo isso, eu estou com uma entonação de poder? É isso que vocês vão trazer para essa afirmação. Se vocês tiverem dificuldade de montar essa afirmação positiva sozinhas, compartilhem lá no grupo que a gente junto consegue criar uma afirmação bem poderosa. E se você se sentir à vontade no grupo, me chama no privado que eu também posso te ajudar a construir essa afirmação. Feita essa afirmação positiva, o que que você vai fazer? Ela vai estar em todos os lugares. Ela vai estar na capa do seu celular, ela vai estar na beirada do seu espelho, ela vai estar no post-it. Quando você estiver lá devaneando em alguma reunião, você vai começar a escrevê-la para fixar. E é só assim que a gente vence um pensamento sabotador, com o outro em cima. Porque pensamento sabotador é como hábito, ele não some, ele vai estar aí. Mas o que que você vai fazer? Você vai domá-lo a partir de uma alimentação positiva. É a força reversa. Então, ele vem com pensamento negativo, você vem com pensamento positivo. E aí você vai ter essa afirmação tão forte dentro de você, ela vai estar tão latente que o seu sabotador não vai ter voz. Quem vai estar no comando realmente vai ser o seu sábio, ok? E aí, eu queria que vocês, depois que vocês vissem a parte 1, que vocês vissem a parte 2, colocassem lá no grupo quais são os pontos que foram despertados a partir do seu entendimento com relação aos sabotadores. O que que fez diferença para você ter essas informações? Se é que fez. E se não fez, o que que faltou realmente para você ter clareza com relação a essa questão de sabotadores? Fez sentido para você? Ficou mais claro? Você conseguiu identificar os seus sabotadores? Coloca lá no grupo, vai ser muito importante para mim. Se você preferir também, pode mandar para mim no privado, ok? Então, olha, coloca lá porque para mim vai ser muito importante saber o quanto que isso impactou para você. E aí, meninas, essa é a parte mais importante. Não espere pelo momento perfeito. Dê o seu primeiro passo. Porque quando nós damos um passo, nós já não estamos mais no mesmo lugar. Temos um outro ângulo das coisas. Acredite, nada muda se eu não mudo. Não adianta a gente querer mudar o mundo externo. A gente só tem poder, ó, dentro da gente. E aí, quanto mais a gente se fortalece, quanto mais a gente se autoconhece, a gente consegue se blindar. E aí, quando vier alguma situação, ela vem, bate, mas não fica. Ela volta, porque você está blindado, você sabe quem é você sabe os seus recursos, você realmente consegue fazer toda a mobilização com relação ao que você quer. E lembrem-se, meninas, saber e não fazer ainda não é saber. Vamos agir? Mãos na massa, hein, realizadoras? E se você se interessou com relação à questão desse relatório, desse processo realmente que é da sua melhor versão, onde você passa por uma gama de assessments que faz com que você identifique em você seus recursos, suas potencialidades, e você quer dar de presente para você este investimento, e eu posso falar com segurança. Isso é um investimento realmente que faz a diferença para você.
Converse comigo no privado, a gente conversa e a gente organiza para que você possa começar e se dê de presente esse processo de autoconhecimento. Ele ao todo, ele na verdade vão ser 4 sessões, cada sessão realmente é devolutiva com relação a um dos testes de assessments, que a gente vai, a partir do seu objetivo, identificar o que você tenha de recursos da sua personalidade, o que está te sabotando, quais são as suas forças, seu reconhecimento de comunicação que podem te ajudar a potencializar esse recurso e, como quem vocês já me conhecem, realmente sempre tem um bônusinho a mais. Então, se você quiser passar por esse processo, não é um processo de coach completo, o processo de coach completo ele tem de 10 a 12 sessões. Esse não, esse é um processo resumido. Então, se você tiver interesse com relação a isso, me chama no privado, a gente agenda um momento para a gente poder fazer um alinhamento, eu te explico melhor, e aí dê-se de presente esse investimento, tá bom? Ó, beijo grande para vocês. Espero realmente ter feito muito sentido e que você tire todas as dúvidas com relação a esses sabotadores. Gente, vamos vencer, chega. Dá um basta neles, deixe eles quietinhos ali, mas vamos fazer com que o nosso sábio realmente assuma o controle. Então, bora agir, hein, realizadoras? Vamos na massa.